nós vamos até o Japão para conversar com a nossa correspondente internacional, Priscila Yazbek, que vai acompanhar a viagem do presidente Lula para a reunião do G7. O presidente Lula participa da reunião em Hiroshima. Que horas são por aí, Priscila Yazbek? Boa noite. Boa noite, bom dia para você, Colombo, boa noite para nós aqui no Japão, 12 horas à frente aí do fuso de Brasília, agora 7 horas e 22 minutos da noite aqui, e a gente está na expectativa da chegada do presidente Lula, que deve chegar por volta da 00:40 aqui do horário, então, de Hiroshima. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a agenda do presidente, então, a gente acabou de sair de um briefing com a equipe da Secretaria de Comunicação da Presidência, e quais são os planos, então, da participação do presidente. Ele chega aqui 00:40, vem para o hotel, chega por volta de 1:40 aqui no hotel. Estou na frente do hotel, inclusive, do presidente Lula. Amanhã ele vai ter um compromisso, por enquanto, que é uma reunião bilateral com o primeiro-ministro da Austrália. No sábado vai ser o dia mais cheio de agenda, vai ter mais reuniões bilaterais com o presidente da França, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz. Talvez também um encontro com o primeiro-ministro da Índia, ainda não está certo como que vai ser, se esse encontro está marcado ou não. Um encontro também com o Fundo Monetário Internacional, e nesse dia, no sábado, são 2 sessões de trabalho. Uma sobre insegurança alimentar, na verdade, com os países que foram convidados a participar do G7, então os países membros mais os países convidados, e outro painel também às 5 da tarde, que também inclui os países que foram convidados. Daí no domingo, todos os países vão até o Memorial da Paz, onde fica aquela cúpula que sobreviveu ao ataque da bomba atômica aqui em Hiroshima. Então eles vão fazer um depósito de flores nessa cúpula para representar também a intenção dos membros do G7 de combater agressões militares. É um desejo, inclusive, do primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida. E daí na segunda-feira o presidente Lula dá uma coletiva para a imprensa, deve falar de como que foi a reunião do G7, também falar de alguns assuntos mais referentes ao Brasil. Vale falar, Colombo, que o que a gente vê aqui ao chegar em Hiroshima é uma segurança muito reforçada. Eu vou ver não sei se vocês estão conseguindo acompanhar aqui, mas atrás de mim, todas essas pessoas de branco são policiais. Então foram mobilizados 24 mil policiais para fazer essa segurança reforçada, já que líderes de vários países vão participar. Lembrando, o G7 inclui França, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Japão, Itália e Canadá. Então só esses líderes já envolveriam toda uma mobilização aqui na cidade, mas também tem os países convidados, além do Brasil, Austrália, Comores, que está na presidência da União Africana, Ilhas Cook, que representa as ilhas do Pacífico, também representantes da ONU, FMI, Banco Mundial. Então tem vários outros países e personalidades também participando, então uma segurança muito reforçada. A área em volta do Parque do Memorial da Paz foi isolada, são 2 quilômetros de perímetro que foram isolados, então uma segurança muito reforçada aqui. E aí, para finalizar, Colombo, se você quiser depois perguntar mais coisas, a gente pode trocar mais ideia. Eu também estou aqui acompanhando todas as movimentações, chegada do presidente. Os principais temas que vão ser abordados por parte do governo brasileiro vão ser o Brasil tentando se reforçar mais uma vez como mediador da paz, como tem feito nos últimos encontros internacionais. Então Lula vai falar que quer chamar os países que não estão diretamente envolvidos com o conflito na Ucrânia para tentar chegar a uma solução para encerrar a guerra. Ele deve reforçar essa mensagem por aqui. Também deve falar sobre desenvolvimento econômico, social e sustentável dos países em desenvolvimento. Deve falar sobre a presidência do Brasil à frente do G20, o Brasil vai assumir essa presidência em dezembro, então esses são alguns dos temas que vão ser destacados por parte do governo brasileiro. O Japão, que é o anfitrião do encontro, também quer tratar de alguns temas, como a guerra na Ucrânia, que deve ser o tema central do encontro do G7, mas também quer falar sobre outros assuntos, como, por exemplo, a crise das dívidas dos países menos desenvolvidos, também a dívida do Japão, que é uma dívida altíssima. O Japão deixa os juros, inclusive, lá embaixo por causa desses problemas de dívidas e por causa de uma questão de que, se subir os juros, a dívida fica mais elevada. Então é um assunto também, um interesse que tem o Japão em tratar esse assunto, e também a sustentabilidade, que é um assunto que deve ser tratado aqui, como tem sido tratado em outras cúpulas que têm acontecido, como a gente tem visto ao longo dos últimos tempos, né? Um assunto que está muito em voga. Então a gente vai acompanhando aqui essa agenda.
acontecer. Além das reuniões bilaterais, o presidente vai participar de sessões do trabalho no sábado, também no domingo, essas sessões com os países convidados, e vão haver duas declarações, uma dos países do G7 e uma dos países membros do G7 e dos países convidados. Nessa dos países convidados, eles devem tratar de alguma coisa relacionada à insegurança alimentar. Nesse ponto, pode haver alguma referência à guerra na Ucrânia, que pode trazer alguma negociação mais complexa, isso segundo o próprio Itamaraty disse, em relação a termos do acordo. O próprio Itamaraty disse o seguinte, que os países do G7 têm uma visão sobre a guerra, eles são os líderes do Ocidente, são contrários à invasão da Rússia, e os países, os membros convidados já têm uma visão um pouco diferente sobre o assunto. Volto com você, Colombo. Priscila Asbeck conversando com a gente ao vivo, direto de Hiroshima, no Japão, onde desembarca daqui a pouquinho o presidente Lula, 7h28 da manhã aqui, 7h28 da noite lá. Você já matou tudo sobre o conteúdo da reunião do G7. Eu queria saber um pouquinho de você, Priscila. Como é que é a cidade? Quais são circulando pela cidade, qual é a quantidade de lembranças sobre a explosão da bomba atômica por aí? Já são quase 80 anos desde que aquela tragédia para a humanidade aconteceu. Queria que você falasse um pouquinho do cotidiano aí, como é que é a cidade, se no caminho do aeroporto para o hotel, do hotel até onde vai chegar o presidente Lula, existem lembranças, referências a esse episódio gravíssimo, histórico? Pois é, Colombo, o Parque do Memorial da Paz é o principal elemento aqui na cidade. Inclusive, eu fiquei particularmente chateada porque estava me preparando para ir lá hoje para fazer algumas imagens, trazer para vocês, para fazer algumas reportagens, porque lá tem a antiga sede da prefeitura, que foi o monumento ou a construção que ficou mais intacta, mais próxima do epicentro da bomba, que foi a 150 metros dessa cúpula. Então, essa cúpula ela ficou intacta, até se pensou em derrubar essa estrutura, mas então eles mantiveram essa estrutura, em volta dessa estrutura se fez esse Parque Memorial da Paz, mas que está isolado por questões de segurança, por causa justamente do encontro do G7, mas é um memorial, inclusive, que atrai pessoas do mundo todo para visitar, já que tem todo um simbolismo e o fato de ter sido uma estrutura que resistiu, então, à bomba atômica, a estrutura que mais resistiu à bomba atômica próxima, então, do epicentro da bomba. Na cidade, Colombo, a gente caminhando, o que eu vi muito é uma segurança muito reforçada, então é uma sensação de que está acontecendo alguma coisa importante na cidade, várias referências ao G7. Além disso, a cidade é uma cidade muito arborizada, e isso também tem relação com a bomba atômica, uma tentativa da cidade de mostrar que aqui a cidade conseguiu se reconstruir, e também uma tentativa muito forte dos políticos e do próprio prefeito de Hiroshima e também do primeiro-ministro Fumio Kishida de mostrar que a realização do evento aqui em Hiroshima é uma tentativa de mostrar que eles querem a paz. Inclusive, Fumio Kishida falou quando foi falar sobre a escolha de Hiroshima para sediar o G7, falou que essa é uma mensagem para que os líderes vejam aqui, nessa cidade, que foi uma das que mais sofreram com os impactos da Segunda Guerra Mundial, a importância e a preciosidade da paz, isso nas palavras dele. Eu estava tentando achar, Colombo, por isso que eu estava colando aqui no meu celular, o nome de uma comida típica também, porque o Japão tem várias comidas típicas em vários lugares, dependendo da região. E aqui tem uma comida típica que chama okonomiyaki. Eu não ia conseguir falar de cor esse nome, que é uma espécie de panqueca. Eles falam que é um mexidão japonês, que também é um simbolismo do pós-Segunda Guerra, porque os japoneses, eles aqui em Hiroshima especialmente, tinham dificuldade para encontrar alimentos, então o que eles encontravam, eles faziam esse mexido e virou essa panqueca que tem em vários locais da cidade. Ainda não tive a oportunidade de experimentar, mas depois eu te conto aí no próximo link, se eu tiver tido, vou te falar como que é. Perguntar exatamente isso. Você já sabia onde você ia jantar agora, se ia dar tempo de jantar, né? Mas eu recomendo deixar o mexidão para o fim da viagem, né? Talvez seja melhor. É uma pauleira aqui, porque daqui a pouco tem mais link, a gente vai ficar acompanhando a chegada do presidente, né? Os jornalistas todos se mobilizam, falam, não, a gente janta todo mundo junto tal hora, depois todo mundo vem acompanhar o presidente chegando, então é uma operação aqui de guerra, né, praticamente, para a gente acompanhar todos esses líderes que estão chegando e toda essa cobertura importante do G7.